Boa noite. O Cidade começa em silêncio. O programa está de luto. Chegamos a 20 mulheres vítimas de feminicídio no DF. E a cadeira da providência, no centro do palco, é uma convocação para nossas autoridades. Algo a mais precisa ser feito urgente. Não podemos suportar e aceitar esses números assustadores de morte de mulheres na capital do Brasil. GDF, Secretaria de Segurança Pública, Ministério Público, parlamentares do DF no Congresso Nacional, deputados distritais, OAB-DF, ONGs. A cadeira da providência aqui está. Chega, basta. Em apenas 6 meses, 20 mulheres mortas pelos seus companheiros, ex-companheiros, namorados, ex-namorados. Gente que não sabe receber um não. Gente que acha que mulher tem dono. Gente que guarda o ódio no coração e destrói famílias. Patrícia, Adriele, Emily, Valdice, Cláudia. 5 das 20 mulheres mortas. Histórias e sonhos interrompidos por uma violência que quase sempre começa dentro de casa. Filhos que ficam sem o amor da mãe e olham o pai preso. Qual é o futuro dessas crianças? Basta. Chega. Não durma com o inimigo. Denuncie ligando 180. E você, vizinho, se perceber algo errado, meta a colher. É isso. Basta. A pergunta é: o que fazer? 20 casos de feminicídio no DF até junho desse ano. A sua atenção na reportagem de Ana Bianchini. 30 de junho, noite de sexta-feira. Patrícia Pereira de Souza, de 41 anos, foi morta a tiros pelo marido dentro da casa onde moravam, na quadra 2 do setor leste, no Gama. O crime aconteceu na frente dos filhos do casal, uma criança de 12 e uma jovem de 22 anos. O casal estava junto há 18 anos. É questão de ciúmes mesmo. Meu padrasto avançou na minha mãe, bateu e deu um tiro na garganta dela. Sempre foi um relacionamento conturbado. No pós-parto do meu irmão também sempre foi conturbado, ele traía muito ela. O criminoso, identificado como Bruno Gomes Mares, fugiu logo depois do crime e continua foragido. Segundo testemunhas, o homem era ciumento e o casal brigava com frequência. A polícia informou que o assassino desligou as câmeras de segurança da casa antes de matar a esposa. O caso está sendo investigado pela 14ª DP. Patrícia era enfermeira no hospital de base. Por meio de nota, o IGESDF lamentou a morte e ressaltou a competência da profissional. Eles também se colocaram à disposição da família para qualquer apoio psicológico. Este foi o 20º caso de feminicídio registrado apenas este ano aqui no Distrito Federal. O número é maior do que a quantidade de casos registrados em todo o ano passado, quando a Secretaria de Segurança Pública contabilizou 17 ocorrências. Para o delegado Rony, da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher 2, o aumento é preocupante e difícil de justificar. Os números são muito preocupantes, né? Os números são, de fato, alarmantes. Nós já superamos em quase 15%, ainda no meio do ano, a totalidade de casos do ano passado. O pico histórico de feminicídios aconteceu no ano de 2019, em que foram registrados 28 casos. E temos aqui, então, um cenário de um risco bastante triste. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, 163 mulheres perderam a vida entre 2015 e 2023, vítimas de feminicídio. Destas, apenas 30% registraram ocorrência policial antes do fato. A denúncia talvez seja, de todas as variáveis, aquela de maior relevância e significação estatística, né? O que a gente quer dizer com isso? Que a chance de uma mulher que não registrou uma ocorrência policial ser vítima de feminicídio é muito maior do que daquela potencial vítima que registrou a ocorrência.
O número de tentativas de feminicídio também aumentou. De janeiro a maio do ano passado, foram 15 tentativas. No mesmo período deste ano, o número mais que dobrou. Ao todo, foram registrados 32 casos. É muito importante que a vítima, aquela mulher que está sofrendo aquela situação de violência, busque a ajuda por parte do Estado. Às vezes ela não vai querer registrar a ocorrência policial, não tem problema. Mas busque a Casa da Mulher Brasileira, busque o Judiciário, busque qualquer outros dos órgãos pedindo esse apoio. No dia 2 de junho, Adriele Tauana, de 29 anos, foi assassinada a facadas pelo namorado na região de Santa Maria. O autor do crime, identificado como Josmar Júnior Santos Gomes, de 28 anos, foi preso em flagrante. Já no dia 24, Emily Thalita Nascimento, de 20 anos, foi esfaqueada pelo ex-namorado no sol nascente, depois de se recusar a passar a noite com ele. Jonas Costa fugiu, mas foi preso dias depois. No dia seguinte, Valdice Veiga, de 47 anos, foi estrangulada pelo companheiro, de 27, em São Sebastião. Na última sexta-feira, Cláudia de Melo, de 40 anos, morreu depois de ficar dias internada no hospital. Ela foi agredida e esfaqueada pelo companheiro no Recanto das Emas. Dados do relatório de monitoramento dos feminicídios no Distrito Federal apontam que grande parte dos casos foram cometidos dentro de casa, com o uso de arma branca. De fato, a grande maioria dos crimes de feminicídio acontecem dentro de casa. E o instrumento principal utilizado para o cometimento desse crime é também aquilo que está ali imediatamente à disposição do autor. Em especial, essas armas brancas, as facas, né? Mas também é utilizado outros meios, como a esganadura ou a própria agressão física. Então, a grande maioria dos casos, ela utiliza esse instrumento como um meio para se cometer aquele crime. Outro dado mostra que a maioria dos feminicídios foram motivados por ciúme, posse ou não aceitação do término do relacionamento. O consumo de álcool e drogas também são fatores relevantes para o aumento do número de casos. As estatísticas também mostram que são relevantes para o recrudescimento, o agravamento, o escalonamento da violência doméstica, a questão do álcool e drogas. Então, essa variável ela acaba intervindo de modo que haja esse escalonamento, né? Então, às vezes, uma discussão banal que poderia ali terminar com ofensas recíprocas, às vezes ela recrudesce para uma agressão física, né, para um cárcere privado, né, para vias de fato, né, para ameaças de morte e até para o próprio feminicídio por conta dessa variável. Denúncias podem ser feitas para a Central de Atendimento à Mulher, pelo Disque 180. A Polícia Civil informa que Bruno Gomes Mares, que matou Patrícia, foi preso nessa tarde em Lusiânia, na região do entorno. Ô, Tiagão, bate palmas para ação rápida da polícia. Para falar sobre esses casos e as medidas de enfrentamento, o Cidade Alerta recebe o delegado Marcelo Zago, coordenador de monitoramento de homicídios e feminicídios da Secretaria de Segurança Pública do DF. Delegado, boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui ao nosso lado. Eu começo lhe perguntando o que está acontecendo. Os números são assustadores. Oi, Henrique, boa noite aos telespectadores. É um prazer poder falar sobre esse assunto, que verdadeiramente é um assunto que nos preocupa e que faz com que a gente trabalhe diuturnamente para mudar essa realidade, né? Quer dizer, esse aumento preocupante dos feminicídios no ano de 2023 faz com que a gente, então, reformule as nossas políticas, com que a gente reveja os nossos números, com que a gente analise os nossos insights, para que a gente possa ter políticas públicas mais eficientes, mais econômicas e que traga verdadeiramente a sensação de segurança às mulheres do Distrito Federal. Delegado, que tipo de ações novas a sua coordenação prepara para os próximos dias? Henrique, muito importante essa pergunta, porque na Secretaria de Segurança Pública nós temos um programa voltado à proteção da mulher, que é o que existe de mais moderno hoje em termos de administração pública. A gente tem, então, uma política pública baseada em evidências. O que isso significa? Significa que, antes de mais nada,
a gente não baseia as nossas ações em achismos. A gente baseia as nossas ações em ciência. A gente baseia as nossas ações em estudos prévios elaborados pela Câmara Técnica de Monitoramento de Homicídios e Feminicídios, que tem aí, então, uma produção muito robusta de dados que podem auxiliar com que a gente tenha, sim, políticas públicas mais assertivas. E, de fato, as políticas públicas da Secretaria de Segurança Pública, né, as ações, principalmente pela SUPREC, pela SUEGEP, também pela DMPP, né, na SOP e da Câmara Técnica, agora também vamos entrar com uma outra subsecretaria também com determinadas ações, que é a SUBISP, é um programa muito festejado no Brasil inteiro. Afinal de contas, a gente tem algo que é inédito no Brasil, foram algumas ações que ganharam prêmios, como, por exemplo, o nosso Grupo Refletir da SUEGEP, que trata os policiais, bombeiros militares, policiais penais que eventualmente venham a cometer atos de violência doméstica contra suas companheiras. A gente tem também algumas questões tecnológicas, quer dizer, a gente tem um Viva Flor que é muito mais do que um botão do pânico, que tanto se fala pelo Brasil afora. Afinal de contas, com esse dispositivo, a vítima ela pode filmar, ela tem a possibilidade de gravar áudios, e isso pode ser usado como prova futura, né, para uma violação, um descumprimento ali da medida protetiva. Nós temos também um dispositivo que atualmente só existe em 2 lugares do Brasil, e nós fomos o pioneiro, que é o dispositivo de monitoramento de pessoas protegidas, que faz o monitoramento em tempo real, tanto de vítima quanto de agressor, a fim de impedir com que esse agressor chegue próximo a essa vítima. Então, nós estamos na vanguarda, Henrique, em relação a uma série de programas. Agora, delegado, o senhor entende que estamos aqui fazendo, inclusive, o nosso papel e fazemos isso com muita força, né? Porque faz parte realmente do nosso trabalho. O senhor tem um entendimento que a mulher brasiliense, não é, e a mulher da região do entorno que nos assiste nesse momento, ela tem consciência e conhecimento de todas essas ações? Quer dizer, ela se sente preparada e espera realmente ter, né, essa força de segurança acolhendo ela? Então, Henrique, nós estamos no nosso papel de divulgação, né? A gente divulga muito essas ações, esses programas, mas infelizmente, sim, existe uma subnotificação daquilo que a gente faz em relação àquilo que chega para a população. E aí que entra o papel da imprensa, né? A imprensa nos ajuda muito e pode nos ajudar ainda mais a diminuir esses números de feminicídio que tem verdadeiramente nos preocupado. Então, o papel da imprensa ele serve como? Mostrando à população do Distrito Federal, em especial às mulheres, que nós temos à disposição delas uma gama de ações para a proteção. E pedindo primordialmente para que essas mulheres efetuem as denúncias. Afinal de contas, outro dia, Henrique, eu estava dando uma entrevista e o entrevistador, muito sabiamente, me perguntou o seguinte: doutor, mas essas ações, as ações do Estado, são ações que são eficazes? Quer dizer, o Estado ele tem competência para atuar com isso? Eu digo, olha, o Estado ele tem competência, ele só não é onisciente. Então, a gente precisa tomar conhecimento que isso está acontecendo com determinadas mulheres. Isso eu digo com base em dados, Henrique, porque é o seguinte, tem um estudioso que ele fala assim, o Demi, ele diz, olha, em Deus eu acredito, os demais precisam me trazer dados. E eu trago dados. Quer dizer, quase 65% das mulheres que foram vítimas de feminicídio de 2015 até hoje nunca tinham registrado uma ocorrência na delegacia. Mas quando a gente analisa essas pessoas que nunca registraram ocorrência, a gente vê que no processo, em mais de 66% dos casos, existem informações de que essas mulheres sofriam violência anterior. Então, veja... Agora, delegado, desculpa lhe interromper, só para a gente bater uma bola aqui, nesse encontro importante que nós estamos tendo aqui, e o senhor disse bem, nós da imprensa temos um papel fundamental, né? Fundamental. Fundamental. Quase sempre, não é? Eu costumo dizer aqui que mando o recado sempre, não durma com o inimigo, não durma com o inimigo, denuncie, né? Lembramos o século passado que antes não se metia a colher, agora tem que meter a colher. Nós precisamos repetir isso sempre, não é, delegado? Exatamente. É muito importante a denúncia. Porque como é que o Estado ele vai fazer um acolhimento e vai traçar ações que venham a preservar a vida dessa mulher se essa mulher não nos traz essa informação?
fica muito complicado. E assim, e nós não estamos querendo de forma alguma colocar a culpa na vítima, porque ela não nos traz essa informação por uma série de fatores que não vem ao caso a gente entrar aqui nessa seara. Quer dizer, pode ser, por exemplo, a questão envolvendo a preservação da família. A mulher, ela acredita verdadeiramente que aquele fato de ela não denunciar, ela está preservando a família. Pode ser questões religiosas, questões econômicas, ou seja, existe uma gama de questões aí, uma infinidade de situações que podem fazer com que essa mulher não venha denunciar. Agora, uma coisa é certa, a mulher que não denuncia, ela não traz ao Estado o seu problema, ela não compartilha com o Estado a responsabilidade de ajudá-la. E isso é um problema sério para nós, porque a gente não tem condições de colocar uma viatura na porta de cada cidadão, infelizmente, né? Então a gente precisa sim ter uma triagem acerca de ocorrências que foram registradas previamente, acerca de um estudo acerca da vulnerabilidade em que aquela vítima se encontra naquele momento, para que o Estado possa atuar de forma prioritária ou não. E veja, né, Henrique, a segurança pública é um dever do Estado, mas é responsabilidade de todos nós. E todos nós, todos os setores da sociedade possuem a sua importância nisso. E a imprensa tem um papel, como você já disse, fundamental, essencial. Agora, delegado, o senhor falava em dados. Os dados mostram que a chamada segunda chance a esse homem que comete a primeira violência, seja a violência física ou mesmo psicológica, que seria o início de tudo, né? Ela pode ser terrível, ela pode virar tragédia nesse segundo momento? A depender da circunstância, pode sim. Nós tivemos aqui alguns casos de feminicídio em que as vítimas já tinham diversas ocorrências contra o autor. E aí o nosso ouvinte pode nos perguntar o seguinte: olha, mas e o Estado não fez nada? E muitas vezes o Estado fez, mas a mulher quis dar essa segunda, terceira, quarta, quinta chance ao companheiro. E como eu disse, a gente não está aqui no papel para julgar essa vítima, mas simplesmente para alertar que essa é uma decisão muito perigosa e que pode acabar custando a vida dela, a depender da circunstância. E, delegado, a questão da medida protetiva, eu queria saber qual é o seu pensamento e queria saber também que, em certos momentos, a gente percebe que é apenas um documento na mão dessa mulher atacada. Essa medida protetiva, no seu entender, precisa de um aperfeiçoamento? Eu acho o seguinte, Henrique, a medida protetiva ela é tão importante quanto a própria denúncia, né? Inclusive, dificilmente a gente vai ter um caso de medida protetiva que é deferida, isso é possível através da lei que foi publicada há pouco, né, que é a Lei 14.550, sem o registro de ocorrência, mas é muito difícil. A gente geralmente tem que ter o registro de ocorrência para a gente ter a medida protetiva. Geralmente a gente tem o registro de ocorrência, a gente tem medida protetiva e a gente tem mecanismos para fiscalizar essas medidas protetivas, dentre os quais eu já disse dois aqui da Secretaria de Segurança, que é o Viva Flor e também o DMPP, que é a Diretoria de Monitoramento de Pessoas Protegidas. Mas é importante a gente atentar que o simples fato de eventualmente se registrar uma ocorrência e não se tomar os cuidados necessários para que a medida protetiva que adveio, né, dessa ocorrência ela seja cumprida, não serve de muita coisa. Então, não raras vezes, a gente visualiza, por exemplo, determinadas vítimas que requereram medidas protetivas, essa medida protetiva foi ao Poder Judiciário, foi deferida pelo magistrado, mas depois a vítima ela volta com o autor e sequer comunica ao Estado. Isso é algo que pode ser muito perigoso, né? Quer dizer, nós não estamos dizendo aqui que todos os casos serão fadados a esse insucesso. Quer dizer, a mulher deu uma segunda chance em relação a uma situação muito leve. Vamos imaginar aqui um caso de uma violência, que não deixa de ser uma violência, que se diga isso de forma muito clara, mas uma violência psicológica. E a mulher, depois ela analisa e pensa, não, nesse caso eu acho que é interessante dar uma segunda chance. Ok, tudo bem, ela está no papel dela ali de ser humano, que é a senhora das suas próprias decisões. Agora, será que isso vai trazer mais ou menos segurança? É esse ponto que a vítima precisa colocar bem na ponta do lápis e precisa ponderar antes de eventualmente dar uma segunda, terceira, quarta, quinta ou 10ª chance a esse agressor. É preciso denunciar, não é? Eu acho que a gente não pode fugir nunca desse chamamento. É preciso que você, mulher, que esteja passando, não é, delegado, por qualquer tipo de situação constrangedora, qualquer dificuldade nessa sua relação com o seu companheiro, com o seu ex-namorado, com o seu marido, que você acredite nas forças de segurança, né? Confie nas forças de segurança, como o senhor bem disse, para que o Estado possa agir. É preciso que essa troca de confiança ela seja verdadeira, não é, delegado? Com certeza, Henrique. E outra,
muitas e muitas e muitas vezes a gente observa que a vítima está numa situação de vulnerabilidade tão grande que ela não consegue se ajudar. Então é importante que terceiras pessoas façam isso por ela. É importante que você, vizinho que nos escuta hoje e que já escutou um determinado caso de violência doméstica, que nítido de violência doméstica nas proximidades da sua residência, denuncie. Você, parente dessa mulher que está sofrendo violência doméstica, denuncie, ajude essa mulher, salve a vida dela. Eu tenho uma frase que eu sempre gosto de dizer, que é a seguinte: se durante a minha vida inteira eu salvar uma vida, então a minha vida já valeu a pena. Eu acho que é isso que todos nós da sociedade precisamos pensar. Nós do poder público não damos conta sozinhos. Nós precisamos da população. Nós precisamos dessa força, dessa integralidade, desse conjunto. Ou seja, não é somente uma integração das forças de segurança, é uma integração das pastas do governo do Distrito Federal, é uma integração do governo com a imprensa, com a sociedade, com o poder judiciário, com o Ministério Público. É só assim que a gente vai conseguir vencer essa luta, Henrique. Delegado, voltando aos dados, hoje os números mostram que o instrumento usado para ferir, machucar e matar essa mulher quase sempre é mesmo a faca? Sim, é um instrumento diferente de arma de fogo. Se a gente for analisar as estatísticas do homicídio, a gente verifica que o maior meio empregado é a arma de fogo. Quando a gente vai para o feminicídio, a gente vê que a arma de fogo ali, ela corresponde a menos de 20%. Na verdade, um pouquinho mais de 20%. Para ser bem exato, 20,5% dos casos de feminicídio. Então, todos os demais casos, que não são por arma de fogo, vai ser ali pelo emprego da arma branca, vai ser pela esganadura, ou seja, o emprego dos próprios punhos, vai ser fogo, asfixia e assim por diante, né? Então veja que quando a gente analisa o feminicídio e vê que maior parte dos casos, quase 75% dos casos, ele acontece no interior das residências, com um instrumento que todo mundo tem em casa. Todo mundo tem uma faca em casa. Todo mundo tem um objeto que pode ser utilizado com efeito contundente, um pedaço de madeira, por exemplo, que pode ser utilizado como uma arma para bater em alguém, para bater numa mulher, para tirar a vida dela. Todo mundo tem isso em casa. Então, veja, é um crime que acontece num ambiente íntimo, em 75% das vezes, e que em quase 80% das vezes acontece com um instrumento que todo mundo tem em casa. É muito difícil o Estado evitar esse ato final do feminicídio. Por isso que entra a necessidade de se parar dessa escalada da violência para que se chegue nesse ato final do feminicídio. E como é que a gente faz isso? Levando ao conhecimento do Estado, através de denúncia, fazendo com que a gente consiga exercer o nosso papel de proteção dessa mulher, que já está vulnerável em razão de ter sido vítima de uma situação de violência. Delegado, me chama muito a atenção os chamados órfãos do feminicídio. Me chama demais a atenção, porque essa criança tem a mãe morta e vê o pai preso. O Estado, aqui no Distrito Federal, Secretaria de Segurança Pública, como uma força com todos os seus organismos, seus órgãos juntos, tem apoiado essa família, essas crianças? Excelente pergunta, Henrique. Continuidade da vida? Excelente pergunta. Quando a gente analisa os nossos relatórios, a gente vê que até dia 31 de março, aliás, a 31 de maio de 2023, nós tivemos, até lá, né, nós tínhamos 163 mulheres que foram vítimas de feminicídio no Distrito Federal, dentre as quais 126 eram mães e deixaram 305 órfãos. Realmente, é uma preocupação muito clara que nós, do poder público e a sociedade em geral, precisa ter, porque se eventualmente quem tirou a vida daquela mulher foi o pai dessa criança, desse órfão, o destino dele não é muito diferente. O autor de feminicídio no Distrito Federal geralmente está preso ou se autoexterminou depois do feminicídio. Essa é a verdade, né? Quer dizer, é isso que as estatísticas provam. Então veja que essa criança, ela está numa situação de vulnerabilidade muito evidente, muito. Por quê? Porque ela acabou de perder a mãe, né? Geralmente ela vai então ser colocada no seio de uma outra família, ou os avós é que vão criar. Isso traz um impacto financeiro, isso fora toda a questão emocional envolvida, né? Quer dizer, a gente precisa então ter um papel de reconstrução da vida dessa criança, reconstrução da vida desse jovem, desse órfão ou dessa jovem. E lógico que a gente precisa, portanto, de um programa muito robusto. E esse programa nós estamos montando aqui na Secretaria de Segurança Pública, em conjunto com toda a rede de enfrentamento ao feminicídio, que foi instituída no início do ano, né? Inclusive com a participação da vice-governadora, a doutora Celina. Então veja que em breve nós teremos um programa muito sério, estruturado e referência nacional no que concerne essa questão dos órfãos do feminicídio.
Delegado, eu quero muitíssimo lhe agradecer a sua presença ao vivaço aqui no Cidade e dizer ao senhor que o senhor pode contar com a Record TV Brasília, com o Cidade Alerta, em qualquer tipo de ação, nesse enfrentamento dessa escalada de violência contra as mulheres. Conte comigo e conte com o nosso programa. Muito obrigado. É uma satisfação, Henrique. Em nome do secretário de Segurança, agradeço a possibilidade de participar aqui desse programa com tanta audiência e de trazer um pouco de informações, né, à população do Distrito Federal que, por favor, deve nos ajudar. Por favor, nos ajuda.